A Sandra é foda. Tá. Menino bom. Adoro um bandido ele. Não, é o irmão dele da polícia. Não, mas adoro um bandido pra soltar o cara. Você sabe quanto que os caras cobram numa audiência de custódia só pra acompanhar o cara? Não. O advogado cobra só pra acompanhar, não vai falar porra nenhuma. Esse é o dinheiro mais fácil que tem. Pra ele sentar com o cliente e só ficar olhando pro cara, 2.500. Um bicho todo dessas coisas. Porra, quem dera se fosse tão simples. Passa 5 anos estudando na faculdade, passando a OAB. Só pra ele sentar com o cara, 2.500. Isso ele sendo bom. Isso ele sendo amigo. Se ele for inimigo, ele vai te cobrar de 5 a 10. Se quiser, se não quiser, arruma outro. E o que ele vai resolver, professor? Nada. É só para acompanhar, para dizer que o preço está com o advogado. Questão 5, turma. O agronegócio centrado na fruticultura surgiu timidamente à sombra da agroindústria e tornou-se um grande impulso em meados dos anos de 1980. Na história, anos 80 ficou conhecido como, queridos? Milagre na década de 70. 10 anos depois entra em crise. Então era o quê? Década perdida. Cuidado com isso. Década de 70, empréstimos financeiros, o Brasil tem rico, balança comercial. Balança positiva. Não, pior que não. Balança positiva. Balança positiva. Tivemos um milagre. Ó, isso é muito provável cair também para a prova de vocês, esse milagre econômico, porque está na época do regime militar, né? Década de 70, as grandes obras, estradas, hidrovias, os grandes projetos no Brasil foram no milagre econômico, regime militar, tá, gente? Inclusive, as rodovias na Amazônia, todas foram concebidas nesse período. BR-174, Transamazônica, 230, 319... Então, soldado abriu a... Oi? Então, soldado abriu a estrada. Não, eram os nordestinos. A BR-230 Transamazônica foi aberta na mão pelos nordestinos. Agora, a 174, sim. Tinha a parceria do Exército que estava matando... Oh, desculpa, gente. E aí tinha os trabalhadores que eram contratados pelo Estado brasileiro para fazer pavimentação, para fazer as coisas todas. Ou tem que vir para cá, né, gente? Senão o pessoal não me vê. Aí tinha a pavimentação, então tinha esses trabalhadores, né? E teve muitos embates aqui com os indígenas, o Aimiri Atuari e tal. Acidentes de percursos, como eram ditos, né? E, inclusive, tem até a história de um grupo que tentou colonizar os Aimiri Atuari, que é a história do Padre Cabaleri. Ele foi com um grupo de mais 16 pessoas, e aí eles acabaram sendo comidos pelos índios. Os índios comeram eles, literalmente na coisa. Devolveram só os ossos para o governo. Tá bom, vamos ver aqui, cara. O agronegócio sentado na fruticultura surgiu nitidamente à sombra da agroindústria e tornou-se um grande impulso em meados dos anos 80, com a estruturação de uma base para exportação. A partir desse período, as frutas produzidas no polo irrigado tiveram uma trajetória ascendente, com pequenas variações no volume exportado e em função da estabilidade das políticas cambiais e do próprio mercado externo. Até meados dos anos 1990, entretanto, e a partir de 1997, que essa tendência se consolida e a participação das principais frutas produzidas voltadas para o mercado externo, uva, manga, laranja, enfim, passa a contribuir 90% do volume das exportações do país. O texto refere-se à consolidação do agronegócio no setor, no sopé da Chapada dos Diamantinas, não porque a Chapada dos Diamantinas é uma região de preservação permanente. É um solo muito duro, porque é rochedo, é chapada, né, cristalina.
Baixo, médio do Vale do Rio São Francisco? Pode até ser. Nos topos dos planaltos da Borborema. Frio, mano. E vento, não dá, não rola. Primeiro que nós estamos falando aqui de frutas aqui como manga. É frio o clima para manga? Não, é fruta tropical, né? Vertente da Serra da Canastra, aquele vizinho. Não serve, cara. Baixo Vale do Rio Parnaíba? Não, a gente tem aqui, ó, estamos falando aqui do agronegócio no médio do Rio São Francisco, que é uma região que sofre inundações, é uma região próxima do rio, que seria ali, é uma agricultura, a fruticultura é uma agricultura irrigada, né? Muito forte, que vem se destacando ali. Inclusive, uma parte dessa agricultura, ele cita aqui uva, e você vai estranhar, professor, mas, pô, uva no Nordeste, né? Quente, porque a técnica que eles usam para o plantio de uva é a técnica judaica dos kibbutzim. Essa técnica vai ser emprestada pelo governo de Israel para o Brasil, para poder o Brasil desenvolver a agricultura na região semiárida, que tem uma relação Brasil com Israel muito forte. Aquela técnica que eles fazem o círculo numa área. Sim. E vocês sabem que Israel emprestou para o Brasil essa técnica por gratidão ao Brasil. Porque o Israel só é Estado porque o Brasil deu a ele o direito de ser Estado. Em 48, Oswaldo Aranha. Deve ser uma comunidade de Israel. Não. Quando você sai da Guerra Fria e você tem ali 1945, pós-guerra, você vai ter ali 1948, a gente está tendo uma reorganização, Israel e Palestina ainda não existiam quanto regiões. Aquela região, ela vai estar sob vários domínios ali. E aí, durante a Primeira Guerra, ela vai estar sobre um domínio otomano e os ingleses vão lá e tomam o território. E agora, a Inglaterra está com o território na mão, só que a Inglaterra tem uma origem cristã, ortodoxa. Aí os ingleses vão dizer assim, e agora? De quem é a terra? Olha como tem uma relação com o Brasil. De quem é a terra? Não dá para jogar para os palestinos. Os palestinos, não, a gente é mais antigo. Aí os caras, não, calma, vamos votar aqui, vamos pela democracia. Vai para a ONU. Naquele ano, a cadeira cativa de secretário-geral da ONU era do Brasil, pô. Aí o que acontece? Qualquer empate, qualquer divergência que dá, quem decide? O secretário-geral. A votação da escolha do Estado, na época, deu empate, o Brasil teve que votar ou pela criação da Palestina ou pela criação de Israel. Quem ele votou? Israel. E aí, anos depois, agora já a partir ali dos anos 90, dos anos 80, Israel começa a ajudar o Brasil nesse projeto. Né? Interessante. Então, questão 4 é a letra E. Questão... Letra E não, letra D, né? E a questão 5 é a letra B. Questão de número 6. Os produtos da agricultura ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia globalizada. Atualmente o Brasil é uma grande potência agrícola, primeiro mundo, entre os principais exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas. Sobre as características da agropecuária brasileira, pode-se afirmar que, item de número 1, com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas. Gente, eu acho que Samuel não deu para vocês os conceitos de agricultura. Olha só, a agricultura pode ser moderna e pode ser tradicional. Não preciso nem citar isso daqui para vocês. Tradicional, também não vou nem citar porque são técnicas. Tanto moderna quanto tradicional são técnicas. Mas a gente tem na tradicional as formas de produção. Na agricultura tradicional, eu tenho uma agricultura chamada itinerante. Eu tenho uma agricultura chamada coivara.
E eu tenho uma agricultura chamada subsistência. Eu tenho uma agricultura chamada familiar. Tudo é a mesma coisa. Pouca técnica, muita mão de obra e pouco capital investido. A agricultura moderna, a gente tem a comercial e o agronegócio. Ambas. Isso aqui, ó, mercado interno. Esse aqui, mercado externo. Aqui ainda tem uma chamada jardinagem. Jardinagem. Só tomem cuidado com isso, porque jardinagem, ele é típico da Ásia. Cuidado com isso, tá? Jardinagem é típico da Ásia, só Ásia. Vou pegar aqui para te responder. Com a modernização da agricultura, a região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas e substituídas na região pela fruticultura irrigada e pela moderna agricultura da soja voltada para exportação, certo? Não, porque o Nordeste ainda tem agricultura tradicional familiar. As pessoas são de baixa renda, sobrevivem da criação ainda de cabra, pequenas lavouras, é a base disso daí. 2. As áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões centro-oeste e norte, as quais apresentam produção de gado bovino que já supera a produção da região sul do país, tradicional área de pecuária bovina, certo? Certo. Vou explicar para vocês isso daqui, dentro disso daqui. Pecuária. Pecuária também tem essa relação. Quando se fala de pecuária, ela pode ser intensiva, muito bem, e extensiva. O que difere uma da outra? O uso de tecnologia. Sim, e a forma de criação também, né? Sendo bem redundante, a intensiva, gado confinado. Extensiva, gado solto. A pecuária intensiva, sul do Brasil. A extensiva, norte, centro-oeste e nordeste. Tem desmatamento na Amazônia? Sim. Tem no centro-oeste? Então pronto, não precisa nem falar mais nada. Na intensiva, meu colega falou o seguinte: professor, grau de tecnologia. Como é seu nome, irmão? Charleson. O que tem de diferente na intensiva? A tecnologia, tá, mas vamos lá. Aonde é aplicada essa tecnologia nesse gado, cara? Ela é criação... Como assim? Tipo, você quer na criação do gado? Aí, sim. Mas assim, na ração... Isso, a ração é balanceada, né? É um corno mais bem tratado, né? A ração ela é balanceada. Ele tem um psicólogo para conversar. É sério. Toma cerveja. Ouve música clássica. Ouve música clássica. Essa de verdade. Não é verdade. Ele não dorme nesse chão duro, ele tem um tatame para não machucar a pele. Para abater, coloca ração, sonífero na ração para ele relaxar sem sentir dor. Carne selecionada.
O preço também da carne diferencia muito. A diferença, ela é voltada, esse gado, essa carne, para o mercado externo. A nossa, vai, Rapaz, tem um boleirão. mercado interno. E também tem uma diferença, né, gente? Vocês sabem que no Brasil tem mais gado do que gente. O segundo maior rebanho de gado do mundo é nosso, só perde pro da Índia, cara. Porque lá eles não matam. E nem comem. Essa grade. Aqui no Brasil hoje nós temos 240 milhões de cabeças de gado. E dá dinheiro, irmão. Oi? Registrado. Mas o Brasil tem um controle desse gado, entendeu? Na realidade a gente pensa que não, mas é porque o Brasil ele está livre da febre aftosa. Então o Brasil tem um controle muito grande, né, dessa produção de gado. Até porque a febre aftosa ela funciona o seguinte: se um gado estiver contaminado, tu elimina o rebanho todo. É mais ou menos assim. Eu tenho 100 mil cabeças de gado. Um gado foi encontrado com um vírus do mal da vaca louca. Mata todos. Então os caras preferem controlar do que ter esse prejuízo, né? Aí os fazendeiros, vai... E o governo dá vacinação de graça. O produtor não precisa pagar. Aí é graça, né? Só o Brasil faz isso. Nosso país é um país muito bom. É uma mãe, cara. Vamos lá. A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, já suplantada a produção da região sul. Já suplanta a região sul, pois impulsionada por boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí. Não, na realidade o sul do Brasil continua sendo o sul e o sudeste continuam sendo a região com a maior produção de cana-de-açúcar do Brasil. Então, o nordeste, segundo lugar. Tá errado se... peraí, deixa eu ver aqui. As áreas de pastagem... A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, não, foi a zona litorânea, né? 4. Na agroindústria laranja e o fumo no Centro-Sul, pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias e processadoras. Também está certo, eles plantam, eles transferem, tem as cooperativas agrícolas que fazem com que parte desse produto chegue nessa cadeia produtiva ali. Principalmente o fumo, que não é tão de destaque no Brasil, mas eles vendem isso daí na forma comunitária. 5. As modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas, que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados aos setores primários, secundários e terciários, transformando-a em matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Também está certo, né, gente? As propriedades pegam esses produtos, subderivam eles e aí eles acabam produzindo aí outros produtos de cunho de maior valor agregado. Então, 2, 4 e 5 estão corretos. Alternativa correta, letra D de dado. Questão número 7. Notícias publicadas em março de 2018 destaca que o IBGE já completou 93,6% da coleta de dados do 11º Censo Agropecuário Brasileiro. Olha só que coisa legal, acabei de falar para vocês sobre isso, né? Já foram colhidas informações de 4,9 milhões de estabelecimentos, dos 5,2 milhões dos estimados inicialmente pelo IBGE. O último recenseamento agropecuário foi realizado em 2006. Os 12 anos que separam os dois censos não devem alterar o fato de que o país predomina. Então, no Brasil, a gente tem o quê? Os cultivos permanentes fortemente mecanizados, as terras produtivas ocupadas por poceiros, grandes propriedades rurais acima de 1.000 hectares, minifúndios que ocupam metade das terras rurais. Não, né? Eu acabei de dizer para vocês que a maioria das terras são o quê? Late, né? Late. A pastagem destinada à criação de gado leiteiro? Não, é gado de corte. A pastagem no Brasil e na Amazônia é gado de corte.
Não vai pensar que o cara vai criar gado para dar leite, para a gente vender leite. Leite não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a picanha, né? Então não serve. Oi? Esse é. O que dá dinheiro é gado de corte, irmão. E é uma coisa interessante, cara. Se o cara tiver dinheiro, souber ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro com gado, pô. Porque pensa bem comigo. Vocês compram bisteca? Vocês compram bisteca? Vocês mandam tirar o peso do osso? Não. Não? Vocês sabem como é que funciona a arroba? Não. Do gado? Tem ideia? Quando você vai comprar uma arroba para corte, para o abate, presta, irmão. Você pesa isso aqui, não pesa? Vem os ossos, vem a carne, vem a pele. Quando eu vou comprar uma arroba, eu compro a arroba com o peso da carne, sem osso. Eu não pago pelo osso, não pago pela pele e não pago pela cabeça porque eu não vou comer. Eu pago pela carne. Aí o que o dono do açougue faz? Ele pega o arroba, né? Aí ele vai, tira as partes todinhas, né? Aproveita que dá para aproveitar, vende a pele para a indústria do couro, fazer bolsa, fazer o que tem de fazer. Eu pego a cabeça, tiro a cabeça, posso vender o chifre para fazer joia, fazer alguma coisa. Chifre de corno se aproveita. Berrante, né? Fazer cortina, né? É. Aí o que acontece? Professor, e os ossos? Despreza os ossos? Não. Quando você compra a bisteca, ele te vende o quê? A bisteca com osso ou sem osso? Com osso. Ele pesa com osso, mas ele não pagou pelo osso. O cara vende lá, osso para sopa. Ele vende o quilo do... Você imagina, o cara vai comprar tutano, né, que chamam, mas é osso buco. Irmão, você pega uma canela do boi, você teve lucro de 1000%. Tá 23 conto o quilo do osso buco. Costela bovina. Tu compra a costela que é gostosa. Mas tu não pagou pela costela. O cara não pagou pela costela, ele pagou pela carne da costela. Então o cara que ele é o cara que vende, trabalha com isso, ele ganha muita grana, bicho. É assim que funciona a venda da arroba. Você paga pela carne, você não paga pelo osso. Interessante isso daí, né? Às vezes eu fiz uma experiência social, interessante com isso. Eu fui no açougue e falei, quero 1 quilo de bisteca. O cara foi e pesou 1 quilo de bisteca. Aí eu falei, agora eu quero a bisteca sem osso. Falei, não, mas não existe bisteca sem osso. Eu falei, eu quero bisteca sem osso. Não pode. Eu falei, pode. Tivemos uma discussão, leve discussão, né? Não, mas não pode tirar. Eu falei, pode, pô. Tu comprou o gado sem osso? Eu não posso querer a bisteca sem osso. Não gosto de osso. Pronto, eu quero a bisteca sem osso. Todo mundo ficou me olhando. Aí, pô, tá muito polêmico e tal. Uma experiência social, né? Claro que a gente não vai comprar uma bisteca sem osso que fica escroto, né? Mas... Vamos fazer o teste. Faça. Pode fazer o teste. Então, professor, qual é a letra? Letra C. Olha. Aí você ouve aquele barulho. Pá! Já foi, subiu o céu. Né? Vamos lá. Em relação à dinâmica recente e às características do agronegócio praticado no Brasil, a única afirmação que condiz com a realidade é: a produção de frango nunca teve uma participação expressiva no cenário brasileiro. Certo ou errado? Errado. O Brasil é o maior produtor de gallinaço. A palavra é produção de gallinaço. Galinha. E galinha a gente aproveita 100% dela. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Que galinha aproveita 100% dela? Inclusive o pé, a cabeça e o pescoço, que estão sendo vendidos para os chineses. Vocês sabem o que tem no pé na galinha, no pé, no pescoço e na cabeça? Colágeno. Eles compram isso, tiram o colágeno, vende a cápsula e mandam pra gente a cápsula em... o remédio encapsulado. A gente comia pé de galinha, nem sabia que tinha essa importância, né? Por isso que as galinhas hoje, quando você compra no supermercado, vem moído.
Vem o moído? Pescoço, coração. Não vem ainda? Ah, não. Né? Não, não vem, pô. Tu já viu quanto é que tá o preço da bandeja de coração? 32 pau. Ah, Coração de frango. Bandejinha de coração de frango. Tudo espelho da mais caro. Já foi esse tempo que galinha era comida de pobre. Passou há muito tempo. o ovo tá. O ovo nem se fala, né? E é rico, né? Tu sabe que agora os caras estão pintando o ovo, né? Não. Os chineses. Ele vem com prazo de validade. Porque tu sabe que o ovo marrom, ele é um ovo que eles consideram, dizem, né, que é mais rico em nutrientes. O que não, pode ter sido uma mutação genética do animal, mas geralmente se dá um valor ao ovo marrom. E é mais caro. Aí o que os caras fizeram agora? Pega o ovo branco, coloca dentro da gaiola. O que é ovo marrom? Pinta, porra. Não é só pela cor que tu tá pagando? Temos agora que vai com data de validade. Antigamente não tinha, né? Rapaz, é engraçado, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, né, cara? Que a gente passa despercebido porque... Mas a AIS está incorreta. Entre 96 e 2006, o aumento das áreas destinadas à pastagem superou o aumento das áreas de lavoura. Não, as pastagens é maior que as lavouras, né? Considerando-se o aumento das áreas de lavoura entre 96 e 2006, os melhores resultados vieram da região sul. Olha só que nós temos, né? Lavouras, né? As lavouras geralmente estão nas regiões periféricas, nas regiões mais de abastecimento interno. Nós temos a casa de agricultura familiar na região nordeste brasileira. Então, as lavouras são da região nordeste brasileira, não é do sul. Estudos recentes apontam que a tendência de diminuição do número de estabelecimentos rurais especializados. Não, na tendência é aumento, né? Dá dinheiro. No que diz respeito à pecuária bovina, percebeu-se uma tendência de interiorização nas últimas décadas, certo? Aqui a gente pode dizer aqui, acabei de dar para vocês o exemplo lá de Boa Vista, de Roraima. Os caras estão com tudo, cara. Os caras estão comendo terra ali, né? Pó, ia dizer pó, né? Em terra. Tanto é que a carne que vem de Manaus vem de lá, pô. A carne de lá. Daqui. Só dá para atravessar a carne de lá para cá se for em caminhão frigorífico registrado. A não ser que o cara conheça alguém que tem um caminhão frigorífico, vai lá em cima, pega a carne baratinha lá em cima, cara. Tá. É verdade, você escreveu lá. Ah, tá, pô. Desculpa, cara. Foi mal. Era 9 aqui. Se vocês conhecerem alguém que tenha caminhão frigorífico, pega a carne lá em cima barato. Eu não sei se é verdade, né? Tem uns caras lá perto de casa que os moleques têm esses açougues lá. Eles dizem que eles pagam 450 na arroba lá, a batida. Já cortada, né? Eu não sei se é verdade. Sobre a estrutura fundiária brasileira, assinale a alternativa correta. A concentração de terras no Brasil é uma herança da colonização fortalecida pela ausência de determinações legais na atualidade. Atualmente, a agricultura familiar soma a maior parte das propriedades, tá certo? A maior parte das propriedades é o quê? É latifúndio. Com a ascensão da indústria, o Brasil começou a se distanciar do modelo pautado no latifúndio. Pô, o agronegócio é latifúndio, né, cara? Com a expansão do agronegócio em direção à porção setentrional, vocês lembram do que é setentrional? Lembram? Isso faz parte lá da aula de cartografia que eu acho que o Samuel deu na primeira aula para vocês. Vamos lá. Olha só. Na cartografia, a gente tem esse cara aqui, ó. Norte,
sul, leste, oeste. Não é isso? Isso é o tradicional. Norte, setentrional. Sul, meridional. Leste, oriental. Oriente. Oeste, ocidental. Tem outro nome? Tem. Norte, boreal. Sul, austral. Leste, oriental, também chamado de nascente. E ocidental de poente. A Ásia é a terra do sol nascente. É isso que ele está dizendo aí na questão. A concentração de terras no Brasil, atualmente a agricultura familiar soma a maior parte das propriedades, entretanto não há concentração em termos de extensão, está errado. A ascensão da indústria no Brasil começou a distanciar no modelo pautado no latifúndio e a monocultura introduzindo, não. Com a expansão do agronegócio em direção à porção norte do país, tivemos uma redução de conflitos por terra. Tá certo? Não. Não. Chico Mendes, Dorothy Teng morreram por conta dessa situação. Letra a colonização da porção meridional. Olha só, meridional o quê? Sul. Né? Sempre foi marcada pela concentração de terra desde o início, especialmente no Rio Grande do Sul. Na realidade, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, a colonização da porção meridional no Sul sempre foi marcada pela concentração de terras. Na realidade, o Sul do Brasil não tinha concentração de terras. Por quê? Porque o Sul do Brasil foi uma região em que os europeus ocuparam para moradia. Eles vieram a convite do governo brasileiro autorizado. Foi por isso que o governo depois ele vai dizer o seguinte, não, vamos organizar isso daqui, proibir os estrangeiros de terem terras, porque se eles tiverem terras, eles estão começando a ocupar, a bagunçar tudo. Então voltamos lá para cima. A concentração de terra no Brasil é uma herança da colonização, fortalecida pela ausência de determinações legais na atualidade. Isso aqui está certo, que é o que eles querem. O movimento dos sem terras, uma coisa chamada reforma agrária. Pessoal, ele deu para vocês, o Samuel, essa aula sobre zonas econômicas? Sim. Deu, né? Deixa eu fazer essa 10ª aqui. O 3º sargento, servindo no 1º Batalhão de Engenharia de Construção, foi destacado para montar um acampamento em uma localidade no interior do estado do Ceará, onde o batalhão irá construir um açude, olha só, para abastecimento de água para a população. Ao coletar informações sobre a localidade, o sargento Carlos anotou a seguinte observação. O tipo de agricultura que prevalece nas localidades é voltado para necessidades. Então, é uma família, né? Imediatas de consumo alimentar dos produtos dos próprios agricultores e dos seus dependentes. Por falta de assistência técnica e de recursos, ao perceber o esgotamento do solo em uma área cultivada, a família faz o quê? Griffin, desmata. Griffin, isso aí. Ela desmata uma área próxima e pratica o quê? Queima. Então ela desmata e queima. Vou parar aqui e já vou direto para a questão. O tipo de agricultura observada pelo militar caracteriza-se como? Itinerante. Vocês lembram o que é jardinagem? Não. De degrau, né? Degraus. Monocultura, policultura, produzida por numerosas mãos de obras, principalmente risicultura, arroz. Agricultura patronal, extensiva não. Vocês lembram o que é plantation, né? Isso, agricultura, monocultura, utilização de mão de obra escrava, voltada para o mercado externo ou interno? Externo. Perfeito. Então aqui nós temos a letra C.
Queridos, vamos lá. Zonas econômicas exclusivas. Eu acho que o Samuel trabalhou com vocês isso, né? Perfeito. Aula passada. A gente chama isso aqui de zona econômica, ou o que a gente chama de zona exclusiva de recursos. Tem outro nome isso aqui? Não. Claro, é soberania nacional, mas tem outro nome, o dado. Vocês sabem que a zona exclusiva, ela vai isso aqui, né? Ela vem do Amapá ao Rio Grande do Sul. Você sabe disso, não sabe? É isso aqui, não é isso? Azil. Zona de pesca, zona de exploração de petróleo, zona de... Tem outro nome? Tem. Amazônia Azul. Já ia dizer isso aqui, ó. Amazônia Azul. Vocês sabiam que o Brasil quase perde essa área? Não. Professor, se o Brasil perde, viraria área internacional. Qualquer um poderia explorar. Qualquer um poderia prospectar. Qualquer um poderia pescar. Qualquer um poderia achar onde você quer. É. Por que o Brasil quase perde? Porque todo país ele tem que ter um projeto de fiscalização disso, de proteção. O Brasil tem 2 caças que ficam de norte a sul, descendo, fiscalizando isso para ver se não tem áreas, né, ou tem navios que não são de bandeiras brasileiras. Vamos ver as questões aqui. Diz o seguinte: na zona econômica exclusiva, a jurisdição brasileira abrange a exploração prioritária das linhas de navegação? Não. Das coordenadas de sobrevoo? Não. Dos recursos naturais? Pode ser. Dutos submarinos? Não, porque o Brasil não tem dutos submarinos de petróleo, né? A gente tem cabeamento. Nosso cabeamento de internet vem da África do Sul, pelo mar. Cabos aquáticos? Poderia até ser, mas os recursos naturais estão mais próximo disso daí. Sobre a zona econômica exclusiva, conforme delimitado na figura, que não tem figura, esquecer a figura, é correto afirmar que Azil é uma área exclusiva para a livre circulação de embarcações públicas ou privadas, priorizando os cruzeiros marítimos? Não. É uma linha imaginária na qual as embarcações têm direito somente à pesca? Não. É uma faixa que se destaca por 200 milhas marítimas ou náuticas, 370 quilômetros a partir do mar territorial, na qual os recursos disponíveis podem ser explorados pelo país? Pode ser. É uma faixa limite delimitada de acordo com os limites dos municípios? Não, tem nada a ver. Analise as proposições abaixo e responda. O mar territorial é uma zona de mar adjacente ao território do Estado e constitui uma extensão natural e política deste território, cuja extensão ultrapassa 12 milhas marítimas, certo? No mar territorial, os navios de qualquer estado gozam o direito de passagem inocente desde que efetue pagamento de taxa. Quero saber onde vai ser o posto, né, para cobrar essa taxa. 2 não serve. O alto mar é um espaço internacional, insuscetíveis de pertencer a algum estado, onde podem navegar livremente navios mercantes ou militares armados, ou navios pesqueiros de qualquer bandeira, certo? Lembra que eu iniciei com vocês a pergunta, no início? Se eu achar ouro no mar, aí tu disse assim, é meu. E se eu achar em águas internacionais, de quem é? É seu. Por isso que o item 13 está correto. Ah, tá. A plataforma continental de um estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas, que se estende além do seu mar territorial, em toda a extensão, prolongamento do seu território terrestre, até o bordo do exterior da margem continental, ou de uma distância de 200 milhas até das linhas de base, ou seja, plataforma do talude continental. Também está certo. A gente tem 1 e 2 não estão corretas, apenas a 2 está incorreto. Não, então não todas estão, então somente a letra
B de bola, tá bom? E é engraçado que as nações ricas reivindicaram isso do Brasil, sabia? Na época do pré-sal, que eles estavam explorando o pré-sal, o Brasil ainda não tinha um domínio da área da Amazônia Azul, que foi um problema doido. Por isso que o governo teve que comprar caças e colocar um navio da Marinha Brasileira subindo de um polo a outro. Os caras sobem e descem o navio da Marinha. Eles ficam subindo e descendo, junto com os caças, fiscalizando essa área, porque eles tinham que ter um projeto de soberania, porque na realidade isso também não deixa de ser questão de soberania nacional, né? E internacional também. Por isso que a reserva pré-sal foi ameaçada e aí eles criaram um projeto para resguardar. Senão o Brasil estava pouco se cagando para isso aqui. Aí, quando vai é a